vai falar, lembrando que o foco são os salvos. Né? Os salvos. Muitas das perguntas que nós temos recebido, né, a gente está trabalhando nos últimos tempos, é uma referência à descendência de Adão, que são os filhos de Deus. Né? Então, apesar que a gente estava estudando lá os não salvos, a melhor forma de aprender é ir realmente fazendo cotejo de uma linhagem com a outra, né? No seu estabelecimento no tempo e das suas manifestações, tá bom? Então, hoje é a segunda mensagem dos salvos, né? Vamos continuar, é a parte 2, tomo 2, segunda parte, né? Segunda parte. Estamos no tomo 1, na primeira parte, e iniciamos o tomo 2. Hoje é o tomo 2, segunda parte. Né? Então, Romanos 8,14 diz assim, começando a gravar: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que esta palavra abençoe nossas vidas. Vamos pedir ao Pai a revelação, tá, desse texto bíblico e do estudo de hoje, em nome de Jesus. Pai amado bendito, nós te damos graça mais uma vez. E reunidos aqui, eu, Alexandre, o Pedro, o Aristeu, e outros que se seguirão posteriormente, outros que virão acompanhar depois o tema gravado, o estudo gravado, nós pedimos a Ti que Tu nos conceda a direção, o espiritual seja manifesto, a sabedoria divina, o ensinamento, o entendimento e o discernimento da Tua palavra. São textos, Senhor, que a letra não ensina. Só o Espírito pode revelar o oculto, o escondido, aquilo que a mente humana não é capaz de perceber, entender, discernir. Mas os dons espirituais, a mente de Cristo ativada em nós, permitirá, Senhor, que a gente compreenda os teus oráculos, os teus mistérios revelados somente a teus santos agora no novo pacto. Eu te peço assim, Senhor, que nos dê o descanso necessário, a calma e a paz para tratar destes assuntos. São difíceis de explicar e difíceis de entender. São assuntos que nunca antes foram ouvidos pelas igrejas convencionais. São assuntos somente tratados com aqueles que realmente conhecem o pacto da graça. Por isso eu te peço, nesta tarde e noite, que nos conceda, Senhor, humildemente, Senhor. Nos concede, humilde e poderosamente, a tua sabedoria para nossas vidas. Em nome de Jesus, nós dizemos amém. Bem, amados, boa tarde a todos, graça e paz. Nós estamos estudando os filhos de Deus, os salvos. Começamos com salvação, a doutrina da salvação, da segurança eterna da salvação. Chegamos nos não salvos, aqueles que não serão salvos, não são salvos, né? Foram destinados para a ira eterna, para, né, o pecado eterno. E chegamos, enfim, nos salvos, né, que são os filhos de Deus. Né? E quem são os filhos de Deus? São aqueles que são descendentes de Adão, que foi o primeiro homem. Né? Mesmo pecando, Adão não deixou de ser filho de Deus, não perdeu a sua salvação. Né? Porque quando não se tem a revelação, o discernimento disso, acha que o pecado faz com que a pessoa perca a salvação. A gente nunca deve perder de vista, perder na memória que nós estamos estudando a doutrina da salvação, o tema base, né? Do qual deriva quem são os salvos e quem são os não salvos. Né? Então, a salvação, ela foi o quê? Uma reposição espiritual, um reposicionamento espiritual daquilo que sempre pertenceu aos filhos de Deus, aqueles que vêm de Deus também. E os filhos de Deus
criados em espírito, começaram a ser manifestados nesta terra, nesta vida, por meio de Adão, que foi o primeiro homem, formado do pó da terra. Depois veio a Eva, da costela de Adão, e desse casal toda a humanidade veio, né? Derivou daí, a partir daí. Parte dessa humanidade descende da serpente, filho de Satanás. Parte dessa humanidade descende verdadeiramente de Adão, e são os filhos de Deus, né? Então, é importante, Adão é filho de Deus, tá? Não perdeu a salvação por conta do pecado, pelo contrário, né? Deus, tão logo após a queda, pregou para Adão e Eva e fez o proto-evangelho, né? O prenúncio da salvação, quando disse, né, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, Gênesis 3,15. Toda a teologia, independentemente da escola, diz que Gênesis 3,15 é o proto-evangelho. O que é a célula? Enquanto Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, para Adão e Eva, Deus fez o proto-evangelho, a célula, a primeira partícula, a primeira dose do evangelho está lá. Então, Adão é filho de Deus, né? Por quê? Porque veio de Deus, foi Deus que o criou. Em Lucas, no capítulo 3, no versículo 31, ele diz, quando a gente vai para a genealogia, lá no finalzinho, né? Isso, aí. Para a genealogia. Lucas, ele mostra a genealogia de Jesus Cristo, a partir do seu ministério, na sua descendência físico-espiritual. Tá? E ele vem de Jesus, começa Jesus, filho de José, filho de Eli, e assim foi, voltando, regredindo, até chegar em Adão, no versículo 38. Enos, filho de Sete, e este filho de Adão. Né? Então, até aqui, a descendência, a manifestação dessa descendência carnal na terra, vai conseguir chegar em Adão. Só que como Adão, primeiro homem, da onde é que ele descende? Da onde é que vem a ligação dele espiritual, né? Porque Adão não teve um pai carnal, né? Ele não teve pai e mãe. Né? Não teve pai e mãe. Lembre-se que ele era o primeiro homem na terra. Ele foi o único homem, nem Jesus Cristo foi para o útero de uma mulher, né? Ele foi gerado, né? Nasceu bebê, teve infância, até chegar na idade adulta. Mas Adão não foi gerado num útero. Adão foi o único homem na face da terra. Adão e Eva foram os únicos dois homens que não nasceram criança, bebê. Eles já nasceram adultos, homens. Tá? Já nasceram num certo patamar de idade, né? Compreensível, com inteligência, para quê? Para entender as coisas de Deus. Então, Adão não teve um pai, né? Adão não tem uma genealogia carnal aqui na Terra. Ele tem uma genealogia espiritual. Ele é filho de Deus. Tá? Ele é filho de Deus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia terrena. Pastor, mas de onde é que fica, então, a ligação de Adão? De que ele é filho? Ele é filho de Deus. O texto de Lucas, muito mais do que a letra diz, está querendo mostrar a ligação direta de Adão com Deus. Tá? Filho de Deus. Ora, e Deus é espírito. Não é carne, nem osso, não é gente, é espírito. Logo, se Adão é filho de Deus, que é espírito, Adão também é espírito. Adão também é espírito. Então, vai dizer, aí você vê a pré-existência de Adão, dos filhos de Deus. Né? Porque Adão, né, quando foi formado o pó da terra,
né? Ele não passou a ser filho de Deus quando foi formado o pó da terra. Ele já era filho de Deus, porque ele foi criado por Deus. Ok? E tinha ligação direta. E lembre que também, né, um dos títulos de Jesus é o segundo Adão ou o último Adão. Né? Adão prefigura Cristo. É o que diz Romanos 5,14. Né? É uma tipologia de Cristo Jesus. É isso? É uma tipologia de Cristo Jesus. Adão é uma tipologia. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da profissão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, Cristo. Então, vejam, no que Adão, irmão, tem de semelhança com Cristo? Né? Com Cristo. Porque veio de Deus. Né? A gente sabe que Jesus Cristo, como sacerdote Melquisedeque, ele não tem genealogia. Né? A gente vai em Hebreus capítulo 7, ele diz que Melquisedeque não tem pai nem mãe, não tem genealogia. Por quê? Porque espiritual, é direta a ligação. Versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Por que ele quer mostrar? Porque Melquisedeque não tinha pai nem mãe, ou seja, era igual a Adão. Era uma manifestação de Deus, direta. A mesma coisa. Adão não tem uma genealogia terrena. Para provar que nós somos de Deus, então Lucas vai, naquela investigação acurada dele, vai até Adão para mostrar, olha, a nossa ligação é com Deus. Porque a nossa fonte, aqui na terra, a primeira, que foi Adão, não teve um pai físico e uma mãe física. O pai dele era Deus. Deus o criou. Né? O criou. Né? Para provar a nossa filiação divina. Então, Adão, ele... Volta para o nosso texto lá, por favor. Sim. Então, os filhos de Deus, eles são espíritos. Nós somos espíritos. Qual a nossa condição atual, pastor? Nós somos espíritos temporária ou momentaneamente revestidos de carne. Todos os filhos de Deus na terra, de todas as eras, todos os tempos, todos os ciclos, né? Têm existência, existem desde antes da fundação. Todos. Efésios 1:4 diz, assim como nos escolheu. Ora, quem nos escolheu? Deus. Paulo está revelando isso em Efésios. A eleição, os escolhidos de Deus. Quando essas pessoas foram escolhidas? Quando esses filhos de Deus foram escolhidos? Antes da fundação do mundo. Então, antes desse mundo, foi o caso de Adão. Adão já estava criado no Espírito. Aí Deus fundou as bases da terra, criou a terra e colocou aqui o homem que ele havia criado, do pó da terra. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ora, ninguém pode, se Deus fez, Paulo fala, essa escolha antes da fundação do mundo, significa dizer que algo para ser escolhido precisa existir. Ninguém escolhe algo que não existe, que não tem.
Se você escolhe algo, é porque algo existe. Já está no mundo da existência algo para você escolher, para você designar, para você selecionar, separar. Então, tem algo que existe. Ninguém vai escolher algo que não existe, algo que não está vendo. Né? Então, a própria escolha, a própria eleição, ela se dá antes, né? Para provar a nossa pré-existência. Tito 1:2 diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, dos filhos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que é a salvação, que o Deus que não pode mentir prometeu quando? Olha quando ele fez essa promessa, antes dos tempos eternos. Quer dizer, na era espiritual infinita, quer dizer, antes dessa terra, antes deste mundo ser fundado, Deus fez uma promessa, fez um compromisso, fez uma aliança, um tratado. Com quem? Com os seus escolhidos, com os seus eleitos, com os seus espíritos, seus filhos de Deus, espíritos criados. Jó 1:6 diz: num dia em que os filhos de Deus vierem apresentar-se. Olha o que Jó está falando. Num dia, quer dizer, mostrando a eternidade, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor. Ora, Deus teve uma reunião lá no céu em que os filhos de Deus vieram falar com ele. Quem são esses filhos de Deus? São os espíritos, os anjos. E o texto diz também que veio também Satanás entre eles. Veio também Satanás entre eles. Lembrando que Satanás era um anjo de luz, do Lúcifer, e se corrompeu. Né? Perdeu o seu lugar. Né? Nessa reunião em que os filhos de Deus estavam se apresentando ao Senhor, ele veio entre eles. Né? Para o quê? Para acusar. Né? Para fazer, né, a acusação, que é o que ele faz. Alguém vai dizer assim, mas como é que faz, pastor? Nós estamos aqui num momento espiritual. Né? Num momento espiritual, antes da morte e ressurreição de Cristo. Antes da morte e ressurreição de Cristo. Né? Que hoje, Satanás está preso. Né? Está preso. Será solto lá na frente. Tá bom? 1 Reis 22:19. Micaías prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Quem é que está à direita do Senhor? Os seus filhos, os seus eleitos. Quem está à sua esquerda? Né? Os demônios, né? Os espíritos maus, os anjos maus. Né? Como é que você diz, mano? Esse texto de 1 Reis 22:19, ele pode ser harmonizado, completado, suplementado por Mateus. Você pode notar na sua apostila, por Mateus 24, que diz assim. Perdão, Mateus 25. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros,
como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as suas ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então, quem vai para a direita são as ovelhas, os filhos de Deus. E quem vai para a esquerda são os cabritos, os lobos, os filhos do diabo. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita, que são os filhos de Deus: vinde, benditos de meu Pai, entrar na posse do reino, que vos está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Ora, quem fez essa promessa? A gente viu agora em Tito 1:2, Paulo diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então aqui, você vê que o texto se encaixa todos os versículos. Depois você vai no versículo 41 e diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Ora, quem está à esquerda? São os não salvos, os cabritos, os lobos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para o diabo e seus anjos. Olha, você pode guardar esse versículo aí, que vai ser útil daqui a pouquinho lá embaixo, um outro versículo. Tá bom? Então, quem está à esquerda? Os não salvos. Né? Os não salvos. Aqueles que são descendentes da serpente aqui na terra. Muito bem, voltando para o nosso texto lá. Então, os filhos de Deus, que é o nosso tópico, né? Eles existem há longas eras. A existência data da eternidade, tempos eternos. Nós somos filhos do eterno. São infinitos os nossos números de vida, de dias. Infinitos. Então, todo filho de Deus encarnado aqui na Terra, que nasce da conjugação de seu pai e sua mãe na Terra, ele apenas toma forma. A carne aqui é a forma de algo que já existia no invisível, no espírito. Tá? É a forma. Então, todos, antes de virem existir em corpo de carne nesta terra, foram criados em espírito. Por quem? Por Deus. É o caso de Adão. Adão, antes de ser formado por toda a terra, foi criado por Deus. Foi criado. Então, a gente vai em João 17, 4, 5, 8. Vamos lá. Vamos prestar atenção nesses textos. Diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Olha o que Jesus está falando. Ele está falando da sua pré-existência, antes dessa carta. Ele diz, olha, glória que eu tive junto de ti. Está falando com Deus. Ora, ele estava aqui na terra. Está falando de algo que ele teve junto do Pai. Então, está mostrando a pré-existência espiritual dele. Antes que houvesse o quê? Mundo. Porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam. Agora ele está falando da gente. E verdadeiramente conheceram que saí de ti. Olha quando Jesus veio. Veio de lá. E creram que tu me enviaste. Ora, amados, só pode ser enviado algo que existe, algo que já tem existência. Você não vai enviar algo que não existe. Então, Jesus foi enviado? Foi. Ora, se ele foi enviado para cá, para a terra, se fez carne, e o verbo habitou entre nós, é sinal que ele existia. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo. Está falando da gente. Olha, por que eles não são do mundo? Porque a nossa vida é de lá de Deus. Ou seja, não temos nada a ver com o nascimento terrenal. A gente está manifestado em carne aqui na Terra, mas nós não somos daqui, nós somos de lá. Como também eu não sou, e ele reforça, eu também vim de lá. Jesus saiu do Senhor, nós também saímos dele. Olha, eles não são do mundo, nós não somos. Como também eu não sou.
Né? Eles não são aqui dessa terra. A origem deles não é terrena, não é carnal. Assim como tu me enviaste ao mundo, olha aqui, Jesus está falando, também eu os enviei ao mundo. Então, nós fomos enviados para cá, ou seja, a nossa vida anterior. A gente estava no espírito, chegou um momento, Pedro, tu vai descer para lá. Alexandre, chama, Alexandre, espírito, vem para cá, tu vai agora descer para a terra, tu vai se encarnar. Isso aconteceu com todos nós. Eclesiastes 12:7 diz, e o pó volte ao pó, volte à terra, né? Como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, aqui está falando da morte. Olha, o pó volta para a terra e o espírito volta para Deus que era dele, que o deu no passado. Né? Salmos 146:4 ele diz, sai-lhes o espírito. Ah, então sai, não perde, não morre. Sai, e eles se tornam pó. Né? A carne volta para o pó, porque do pó veio. Sai, e o espírito sai para onde? Volta para Deus, que o deu, era dele. Né? Portanto, antes de chegarmos aqui nesta vida, num corpo de carne, todos nós já existimos em espírito. O nosso espírito, o espírito de todos os filhos de Deus, foi criado nos tempos eternos. Não tem princípio de dias. Volta para... Você pode abrir... Tal como Melquisedeque, assim nós também. Vamos lá. Hebreus 7 diz, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote Deus Altíssimo, que saiu do corpo de Abraão, quando voltava da matança dos reis, os abençoou. Para o qual também separou o dízimo, Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípios de dia, nem fim de existência. Então é a nossa situação também. Né? No plano espiritual, nós não temos princípio de dias. Nem fim de existência, porque nós somos eternos. Somos filhos, tal como Deus é eterno, também temos a eternidade na nossa vida. Tá? Voltando lá no texto. Então, o nosso espírito foi criado nos tempos eternos. Porque a Bíblia diz o seguinte, antes da terra ser formada. Então, a gente sabe dizer, olha, antes de ser formado, no tempo eterno, isso foi criado. Gênesis 1 diz, no princípio, criou Deus. Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, não era um globo. Não é essa massa planetária que a gente tem. Ela não tinha forma. Ela não era redonda, nem quadrada, ou plana, não tinha. E vazia, por quê? Porque não tinha conteúdo, não tinha árvore, não tinha água, não tinha gente, animal, ser humano, não tinha nada, não tinha Adão. Por quê, pastor? Porque só havia a criação espiritual. O plano espiritual da criação. Nesse sentido, quando a gente fala espiritual, a gente fala de inteligência e sabedoria. Deus, já ouviu falar que Deus é o arquiteto do universo. Então, o que é o arquiteto? Ele tem uma ideia, pega essa ideia, bota numa planta, desenha, e depois ele vai construir. Então, Deus, na criação, na sabedoria, ele criou a terra, na sua inteligência, e depois pegou essa ideia, botou no papel, e disse, agora eu vou fazer ela. E como ele fez isso? Através da sua palavra. Não é isso? Hebreus 11:3 diz assim. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Olha, foi formado. Então, como que aquilo que estava vazio sem forma ganhou forma? Pela palavra de Deus. Como?
de modo que o visível vem existir das coisas que não aparecem. Então, a Terra existia na inteligência de Deus. Então, ele disse, e haja luz, e houve luz. Então, ele foi começando a dar forma. E haja água, firmamento, sol, lua, animal, começou a dar forma. E começou a dizer, e tudo foi cumprido, de modo que tornou-se visível, teve forma. O que era invisível. Por que era invisível? Porque é espírito invisível. Assim, nós vamos para o próximo versículo. Dentre essas coisas que ele criou no espírito, criou o homem. Vai lá. Também disse Deus. Uma ordem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele disse isso. Os anjos, os espíritos já estavam criados. Ele disse, olha, agora eu vou... Essa decisão que foi de encarnar. Disse, anjos, vocês vão ser encarnados agora. Como? Vocês serão homens na Terra. Vocês terão uma forma, pernas, ossos, braços, tecidos, carne. E dentro de vocês eu vou colocar o espírito, a minha imagem e minha semelhança. Você, anjo, que é minha imagem e semelhança, você vai ter um corpo físico agora. Por isso que diz. E aqui você percebe a existência de todos os filhos de Deus. Bem antes da Terra ser formada. Isto é a nossa pré-existência. Eu nem gosto muito dessa palavra. Nossa existência espiritual. A nossa existência é verdadeira, eterna, que não tem princípios de dia, nem fim de existência, como diz Hebreus. Jó 10, 11, 12, 13 diz, de pele e carne me vestiste. Olha. Vestiste. E de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste na tua benevolência, na tua graça. E o teu cuidado a mim me guardou. Estas coisas ocultaste no meu coração. Olha, então veja bem. Tudo isso que eu estou falando agora, que a gente está estudando nesse começo, desse estudo, e fora tudo que a gente já estudou, elas estão ocultas para a gente. Né? E a gente só passa a conhecer essas verdades depois que a gente invoca a Deus. Não é isso que diz o profeta Jeremias em 33:3? Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, eu não sabia que eu tinha pré-existência, eu tinha inexistência. Eu não sabia. Quando é que eu passei a saber disso? Isso estava oculto no meu coração e espírito. Não é coração de carne, espírito. Né? Então, por que estava oculto? Porque, como é espiritual, eu só posso saber quando eu tenho contato com Deus, com coisas dele. Eu não vou aprender isso assistindo uma aula de matemática e geografia. Eu tenho que vir para a palavra de Deus. Né? Eu tenho que vir para a palavra de Deus. Né? Predestinados e destinados. Nós já sabemos que existem duas linhagens espirituais sobre a Terra. Os filhos da serpente e os filhos do Eterno. Os filhos do diabo, os descendentes da serpente, que começou com Caim, passou por Cã, os lobos, do novo pacto, os perdidos, os cabritos,
o joio, perverso, o abominável, o Belial. Quem são essas pessoas? São pessoas não salvas. Não salvas. Essas pessoas foram destinadas para a ira, para a condenação. Por quê, pastor? Porque elas são filhas do diabo. São filhos do diabo. A origem delas é Satanás. Como Adão veio de Deus. O filho do diabo foi criado por ele, foi manifestado por ele. Se a gente pegar a genealogia dos filhos do diabo, regressiva, Caim, filho da serpente. Adão, filho de Deus. Caim, filho da serpente. Então, os filhos do diabo foram destinados para o horror eterno, para o fogo eterno. Você se lembra pouco? Eu disse, guarda aí Mateus 25, 41. Abre lá, Pedro. Então, o rei dirá também aos que estiverem surgindo, apartei-me malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem são os filhos dele? Então, o inferno foi preparado, foi destinado para quem? Para o diabo e seus filhos. E o reino eterno? Para os filhos de Deus. Os benditos. Então, os lobos, os não, eu digo não salvos, que é o tema que estamos usando, por quê? Porque eles foram destinados para o inferno, para o fogo eterno. Daniel 12:2 diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna. Quem é isso? Os filhos de Deus. Os salvos. Perdão, quem está estudando agora. E os outros? Para a vergonha e o horror eterno. De quem Daniel está falando? Dos filhos do diabo. Os não salvos. Salmo 37, 28. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Olha aí. Serão preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será exterminada. Salmos 18, 25 e 26. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostra. E com o perverso, o filho do diabo, inflexível. Provérbios 2, 22. Mas os perversos serão eliminados da terra. E os aleivosos serão dela desarraigados. Já o 18, 14, 17 diz, o perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. Quem é? Satanás. Que é o pai dele. Nenhum dos seus, olha lá, morará na sua tenda. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes e murcharão por cima os seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra e pelas praças não terá nome. E os filhos de Deus? Olha, você vê, os filhos do diabo,
a memória deles desaparece da terra. E os filhos de Deus, eles têm longevidade. Você vê que até hoje se falar de Abraão, eles têm memória. Nós, como filhos de Deus, vamos ter memória. Meu pai já partiu um tempão, tem memória. Nós estamos fazendo o trabalho que ele começou, é a memória dele. O filho do diabo não morre e todo mundo se esquece. Uma semana ninguém sabe mais dele. Provérbios 2:22. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. É Provérbios 10:30, né? Perdão. 2 Pedro 3:7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos filhos de Deus, não, dos homens ímpios, os filhos do diabo. Os filhos de Deus, de modo geral, que são as ovelhas, os eleitos, os salvos, foram predestinados para honra e glória. 1 Tessalonicenses 1:10 diz: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 2 Timóteo 4:18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Os filhos de Deus são espíritos angelicais. Vejamos novamente Gênesis 26, primeira parte. Diz assim mesmo: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lucas 20:36, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Hebreus 1:6-7 diz, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz, aquele que faz a seus anjos fez ventos o quê? Espírito. Vento e espírito. E a seus ministros, labareda de fogo. Pregadores. A pergunta é, Deus disse a quem façamos o homem? Aí você pega os textos. Tem que meditar no texto bíblico. Porque o texto, volta um pouquinho para Gênesis aqui. Também disse Deus. Ele disse para quem, afinal de contas? Estava falando sozinho? Será que Deus vai falar sozinho? Ele disse, ele deu uma ordem. Façamos o homem. Vamos fazer o homem. Ele falou. Ele não soprou para o vento. Vou fazer um homem. Não. Ele estava conversando com alguém ou com alguns. Não é um monólogo isso. Em todas as traduções bíblicas, todas disponíveis, as melhores, né? Tem outras aí, mas todas. Quando a gente vai ler esse versículo de Gênesis 1:26, primeira parte, a gente observa que Deus falou.
colocou esse projeto, esse desígnio, essa sua vontade para alguém ou para alguns. Na versão corrigida diz, e disse Deus. Ele disse para quem? Na nova linguagem de hoje diz, aí ele diz. Na nova versão internacional, então disse Deus. Uma conclusão, então. Na Bíblia hebraica, e Deus disse. Na Bíblia, Jerusalém, Deus disse. E a gente volta a questionar, meditar e dizer, a quem Deus, afinal, se dirigiu? Quem existia quando Deus anunciou essa vontade de criar o homem, de fazer o homem? E aqui nós precisamos entender o Criador dos céus e da terra. O Rei Criador, o todo soberano Senhor. Se dirigindo às estrelas da alva, os anjos. Portanto, Deus falou aos anjos. Chamou todo o exército do céu. Venham cá, todos vocês. Disse, olha, vou fazer o homem. Agora vocês vão sair daqui e vão para lá. Vão receber um corpo de carne. Deus falou a sua realeza. Reuniu todo o reino. Aos membros da sua corte celestial. Salmo 82:1 diz, Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu juramento. Salmo 89:5-7 ele diz. Não tem aí? Opa. Celebram os céus as tuas maravilhas. Ó Senhor, na Assembleia dos Santos, a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Veja que está falando de céu, está falando da terra. Entre os seres celestiais. Então aqui está falando de algo que está acontecendo lá no céu. Quem semelha ao Senhor? Deus é sobre modo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Porque Deus é Espírito. Logo, se Deus é Espírito, como diz João 4:24, ele está falando dos céus, que é onde ele habita. Jó 21:22. Acaso alguém ensinará a ciência a Deus? A ele que julga os que estão nos céus. Resumo. Deus disse aos anjos, vamos criar um homem. A nossa imagem, a nossa semelhança. Vai ter a imagem de Deus, a minha imagem, a nossa imagem. Vou revesti-lo de carne e osso. Por isso, nós somos hoje, nesse momento, nós somos seres angelicais em estado de carne. Espíritos angelicais momentaneamente revestidos de carne. E os filhos do diabo? Espíritos malignos momentaneamente revestidos de carne. 1 Coríntios 15:44. 47, 49 diz assim, semeia-se corpo natural. Carne. Ressuscita corpo espiritual. Espírito. Se há corpo natural, se tem corpo físico, há também corpo espiritual. O primeiro homem, formado da terra e terreno. O segundo homem é do céu. É celestial. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, nós temos a imagem de Adão, né? Primeiro homem. Devemos também trazer a imagem celestial. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que é essa imagem do grego? Do grego icon. A mesma substância, a mesma matéria, o mesmo conteúdo, a mesma essência, a mesma gênese.
o desígnio de Deus. Deus tinha esse projeto. Tanto que anunciou, passamos o homem. Mas ainda não havia existência física. Então, até hoje eu vejo que há muita confusão entre a criação e a formação. Muita confusão. Eu ensino isso há 15 anos. E de vez em quando me deparo com uma pergunta que confunde um outro. É porque ainda não compreenderam. Está escurecido na cabeça da pessoa a sua pré-existência. E toda vez que se escurece os desígnios de Deus, o homem fica meio desorientado. Lá em Jó 38, 1 e 2, diz assim, bota aí lá pra gente. Depois disto, o Senhor, no meio do redemoinho, responde a Jó, quem é este que escurece os meus desígnios, palavras sem conhecimento? Ou seja, pregadores, mestres, instrutores, professores, eles escurecem os desígnios, os projetos de Deus com palavras sem conhecimento. Fermento. Fermento. Então, quando as pessoas não conhecem isso, elas confundem a criação com a formação. Tá? Confundem a criação com a formação. Então, Deus criou o espírito de Adão, de Eva. Depois que ele formou a terra, criou a terra, todos os animais, tudo, a terra não estava habitada por homem algum. Então Deus, ele criou a terra, estava sem forma e vazia, deu forma à terra e decidiu criar o homem, ainda também no espírito, depois colocou esse homem na terra. Se chamou Adão. Adão veio do espírito, de uma substância informe, ou seja, que não tinha forma informe, e passa a ser uma substância forme, ou seja, tem forma. Gênesis 2:7 diz. Então formou, deu conteúdo, deu substância. O Senhor Deus ao homem do pó da terra. Que homem é esse? Aquele homem que ele havia criado no espírito. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Salmos 139, 13, 16, e diz: pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, o espírito, que criou. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A nossa predestinação. Então, o fim do diabo, o não salvo, ele é destinado para ele. E nós fomos predestinados para a salvação. Por quê? Porque já veio lá do tempo eterno. Foi previamente. Previamente.
A promessa é antes dos tempos eternos, não se esqueça. Os tempos, antes da fundação do mundo. O salvo é predestinado. Há um predestino. Você foi criado, imagem e semelhança, você é meu filho. Você vai para lá e voltar para mim. Já o diabo e seus anjos estão destinados para o inferno. Para o inferno. Você vai me perguntar, mas pastor, por que eu não uso o termo pré-para o filho do diabo? Porque eles eram espíritos, eles eram angelicais, mas por causa da guerra no céu se rebelaram contra Deus. Houve um rompimento. Por conta disso. Então, o destino deles, o destino qual foi? O inferno. Por isso que eles são destinados. Se eles mantivessem o seu domicílio primeiro, natural, verdadeiro, eles também seriam predestinados. Então, eles quebraram isso. Então, o destino deles passou para ser outro. Eles abandonaram o seu domicílio natural, verdadeiro. É muito interessante. Essa expressão está lá em Judas, no capítulo 1. Judas 1,6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original ali, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Foi a rebelião. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Está destinado isso. Estou entendendo agora por quê? Um é predestinado, o outro é destinado. Porque eles não eram para ser, não. Mas eles quebraram esse circuito, esse íter, e agora estão destinados para lá. Né? Então, Jó 38 e 21 diz assim. Perdão, é Efésios, né? 4, 5, tá. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Nós fomos preparados para a salvação. O Deus nos criou no Espírito. Você é meu filho. Isso que é pré, antes. Nos prestou para ele, para a adoção de filhos. Para a adoção de filhos. Por que adoção, pastor? Bom, ainda está no início desse estudo. É claro que Paulo aqui está falando com os gentios, aqueles que não têm sangue judeu. Então, adoção porque nós somos salvos de natureza gentílica. Nós somos gentílicos, ou seja, não temos sangue judaico, israelita. Os salvos de natureza gentílica são salvos por adoção, por meio da fé em Cristo Jesus. Gálatas 4, 4, 7 diz assim. Sim, tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido, né? Ó, falando para Jó, tua pré-existência, que é grande no teu dia. Vamos lá. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Novamente, né? Enviou o seu Filho da existência prévia de Jesus. A existência prévia de Jesus. Nascido de mulher, ó, mostrando, né? A questão aqui, né? Da manifestação carnal. Veja que Adão não teve isso. Foi o primeiro. Então, vamos formar na terra. Nascido sobre a lei, aqui já colocando o aspecto judaico de Jesus, para resgatar os que estavam sobre a lei. Então, primeiramente, Jesus veio para Israel. Tá?
Aí sim, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E agora, primeiro Israel, gentios predestinados. Adoção. E porque vós sois filhos, olha, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Olha. Que clama, Abba, Pai. E só que não és escravo. Escravo do quê? Do pecado. Porém, filho. Nós fomos libertos do pecado. E sendo filho também, herdeiro por Deus. Romanos 8,15 diz, porque não recebeste o Espírito que ou seja, você não veio sobre o manto da lei como os judeus estavam. Mas recebeste o Espírito de adoção, ou seja, a graça, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Então, os filhos eleitos, né, por excelência, são os israelitas. Nós somos por adoção, eles são por eleição. Êxodo 19:6 diz, vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São as palavras que falará aos filhos de Israel. Deuteronômio 4:7. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que invocamos. Deuteronômio 7:6-7. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que ele fosse seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve sua afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Deuteronômio 10:15. Então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos como hoje se vê. Deuteronômio 14:2. Porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe serdes seu próprio povo. Salmo 135:4. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e Israel, para sua possessão. Salmo 47:4. Escolheu-nos a nossa herança. A glória de Jacó, a quem ele ama. Salmo 148:14. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. A gente pode acrescentar aí um versículo que eu estava meditando, mas já tinha terminado a apostila. 2 de Samuel, sete, 23, 24. A oração de Davi diz assim: quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Então, para acrescentar também esse versículo aí. Então, os filhos de Deus, né, é aula introdutória, eu não estou entrando, só estou adiantando. Eles são, por eleição, os israelitas, e por adoção, os gentios predestinados. Tá? Predestinados. Nós, que não temos sangue israelita, tá bom? Os salvos, né? Tem um errinho aqui, os eleitos de Deus, não é dois, tá? É os eleitos de Deus foram escritos o nome no livro da vida, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Vocês se lembram que há pouco o salmista disse, no teu livro foram escritos
Todos os meus dias, nenhum deles ainda com Davi. Pois é. Perceba bem, o nome dos salvos é nas tribos eternas. Está rolado antes da fundação do mundo. Quando houve a eleição. Quando houve a predestinação. Então, Apocalipse 17, 8 diz assim mesmo. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, olha, os que habitam sobre a terra, nós não somos desse mundo, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Se admira não. Então, veja bem. O Filho de Deus, o salvo, o nome dele foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. O filho do diabo não está escrito. Então, só vai receber a marca da besta quem não é da salvação. Por quê, pastor? Porque quem é da salvação tem a marca de Jesus na sua vida. Então não tem essa coisa, né, de um filho de Deus ser marcado por enganado pela marca da besta. Ah, me enganaram, também a vacina, fiquei com a marca da besta. Não existe isso. Olha, passei um pix aqui, fui marcado com a besta. Não sabia. Não existe isso. Ah, mas é o nanochip, amado. Acaba com isso, pelo amor de Deus. Pix é pix. Nanochip é nanochip. Coronavac, AstraZeneca, Moderna, o que for, faz, é vacina. Vacina é vacina. Entendeu? Só vai ser marcado com a besta, esse assunto do Apocalipse. Está falando. Quem for filho do diabo é da serpente. Por quê? Porque o Filho de Deus já foi marcado com o sangue de Jesus, meu amado. Nós temos a marca de Jesus. Saiba o eleito ou não saiba. Ele foi marcado. E quando isso aconteceu? Com a morte e ressurreição de Cristo. O sangue, o derramamento do sangue de Jesus na cruz nos marcou. Somos propriedade dele. Só que como não há conhecimento, escurece os desígnios dessas verdades. Aí o cara pensa que vai ser possuído pelo diabo, que a besta vai marcar ele. Entendeu? Quem vai ficar se Jesus chegar hoje aqui na Terra? Vai chorar. Está com medo que vai ficar 3 dias escuro na Terra aí. Está com medo porque vai encher de demônio. A Terra, os demônios os demônios já estão aqui desde lá. Fizeram a Terra. Estou aqui. Os demônios já estão aqui há muito tempo já. Não tem mais onde vir demônios. Já estão todos por aqui. Ah, porque eu vi o diabo. Eu não sei como tu viste, porque ele está preso, está amarrado. Não sei de onde tu viu. Onde foi que tu viu? Como é que ele é? É mentira, é mentiroso. É filho dele, está mentindo, está fazendo o desejo dele. Todo mentiroso é filho do diabo. Está escrito na Bíblia. Os mentirosos vão para o lago de fogo e enxofre. Está lá Apocalipse. Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde em fogo e enxofre. Essa pessoa da mão. Essa semana foi um rapaz lá depois, não sei se foi essa semana na CPI, ele foi chamado de mentiroso 10 vezes.
Você é mentiroso, você é mentiroso. E ainda falou que ele sofreu rígida educação judaica. Que ele ora todos os dias. É mentiroso mesmo. Está em espírito de escravidão. Porque quem está debaixo da lei é filho do diabo mesmo. Tá? Então, quem não tem um nome no livro da vida, pastor, é o filho da serpente, o não salvo. Esse realmente não tem. Por quê? Porque o livro da vida só consta o nome dos salvos, somos nós. Esse livro aí não é escrito na hora que a pessoa recebe Jesus, tem uma porrada em casa, está triste com a vida, amargurado ou morrendo. Ah, Jesus, peraí, escreve o teu nome. Não, ó, já foi escrito há muito tempo. Não apaga. Não passa corretivo. Não dá para fazer emenda. Não dá para fazer pelos lados, acrescentar um nome, não. Está lá tudo selado. Então, os não salvos não foram predestinados, eles foram destinados para a ira, para a condenação. Portanto, quem Deus não criou lá antes de lançar a vida da terra, não é salvo. Filho do diabo, é adorador da besta. Por isso, todo filho de Deus é de Deus. Sempre foi de Deus. Ele não se tornou de Deus porque entrou na igreja, não. Isso entrou porque ele vem de lá. Filho do diabo é do diabo, mano. Apocalipse 3:8 diz: e adorarão todos os que habitam sobre a terra. Os que habitam aqui, mas nós não somos desse mundo. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu fico triste quando eu vejo, se é que são crentes, são salvos, dizer que tem medo da marca da besta. Para com isso. 1 João 3:1, primeira pessoa da paz, diz: veja que grande amor nos tem com o seu Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. João reforça dizendo: olha, nós estamos sendo chamados filhos de Deus, agora quer dizer que nós somos mesmo, de verdade, filhos de Deus. Não é porque eu estou aqui dentro da igreja. Nós somos extensão de Deus aqui na terra, mano. Jeremias 1:5 diz: antes que eu te formasse, antes que eu te formasse, o Espírito, no ventre materno, eu te conheci, eu te criei, foi Espírito. E antes que saísse da tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. 1 Pedro 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação de vida. Para quê? Para tomar cachaça? Não, para a obediência. Não é para tomar cachaça. É para a obediência. E a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz nos sejam multiplicados. Então, Deus conhece, nos conhece. Deus conhece todos os seus eleitos, todos os seus filhos. Sabe quem que lhe pertence? João 10:3-4 diz: para este porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. E as conduz para fora. Depois de fazer sair todos os que lhe pertencem, vai delas e elas o seguem, porque lhe reconhece a voz. 2 Timóteo 2:19 diz: entretanto, o firme fundamento, olha, o firme fundamento, não seja inabalável, não tem como. E Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Isso é um fundamento do reino de Deus.
E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus. O que Paulo está dizendo? Olha, Deus sabe quem é verdadeiro e quem não é. Ele sabe que quem é dele. Quem é verdadeiro? É ele que procura. Você pode complementar esse versículo com João 4:23. E vem a hora que chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser os adoradores. Bom, voltando para o texto. Os não salvos, Deus não conhece. Mateus 7:23 ele diz: então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticarem iniquidade. Quando diz que não conhece, não é quem não conhece, é quem não participou dessa criação dessa gente. Não tem parte. Isso é do diabo, foi ele que criou. Quando Deus diz: eu te conheci, ele diz: eu te criei. Eu criei teu espírito. Quando diz: eu não te conheci, eu não criei esse teu espírito imundo. Esse é o teu pai é o diabo, vai para lá. Lucas 13:27. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim. Vós todos que praticais iniquidade. Deus é um Deus de leis, amado, de regras, de ordem. Tudo está estabelecido. Tudo. Deus não age por improviso, não. Cuspe, grude, remendo, ajeita aqui, puxa dali. Não fique improvisando. Amanhã o que, é que eu vou fazer? Eu não sei. Bora ver. Anjo, me dá uma ideia aí. O que, é que eu faço aqui? Não, Deus não é assim, não. Ah, e agora? Eu não sabia que o Ricardo ia fazer isso hoje. Vocês sabiam? Não? Alguém sabia? Ele disse para mim: não. Nossa, ele me surpreendeu. Eu não sabia que ele ia ser assim. O que é isso, mano? A gente pode se surpreender, mas Deus nos surpreende quando ele sabe tudo. Ele não sabe. Ah, eu não sabia. Poxa, eu queria tanto, sabe, que o Pedro fosse um salvo, mas não é. E agora o que, é que eu faço? O que é que eu vou fazer? O lugar de estar aqui é passar de estar aqui. Que negócio é assim, não, mano. Atos 17:26, ele diz: Deus só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus não criou filhos de Deus e filhos do diabo. Os filhos do diabo são resultado da rebelião de Lúcifer nos céus. Ele criou os espíritos. Um dia, Lúcifer era um anjo bom. Ele era um anjo bom. Mas se rebelou. Apocalipse 12:7-9 diz: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu lugar deles. Olha aí. Lembra que a gente viu agora Judas, 1:9? Que eles abandonaram o seu domicílio verdadeiro. E foi expulso o grande dragão. A antiga serpente, se chama diabo, se está dizendo todo mundo, sim. Foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Aí o pessoal fala: os demônios vão invadir a terra, mas há muito tempo eles já estão aqui. Eu não sei que Bíblia tu leu que tá lendo. Aí escurece os desígnios, entendeu? Por isso aquela revolta da serpente com Adão e Eva para expulsar ele lá e meter o filho de Caim aqui. Lucas 10:18, ele diz: mas ele disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. João 12:31. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Agora ele está preso. Jesus expulsou ele daqui. Aí os caras querem expulsar o diabo também daqui agora. Porque Jesus não fez a obra.
Aí ficam lutando para expulsar o diabo. Sai, diabo, sai para onde? Você já foi, está até preso. Não pode fazer nada. Romanos 9, 22, 23. Que iremos conhecer Deus querendo mostrar a sua ira. Não é a sua graça. A sua graça é que mostrar para a gente. O filho do diabo é que mostrar a sua ira. E dar a conhecer o seu poder suportou com longanimidade dos vasos de ira preparados para a perdição. A fim de que também desconhecia as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então, uns foram preparados para a glória, outros para a desgraça. Os filhos do diabo não foram criados por Deus para a salvação, para que aqui na terra usarem livre-arbítrio e se tornarem pecadores e afeições de Deus. Não é isso, eles são pecadores, desde a origem. Já foram preparados para a repetição, para a condenação, para a desobediência. Salmo 58, 13, o que? Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nasce, já se descaminha para mentiras. Sempre é mentira. Salmo 36, 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Pode acrescentar aí. O filho do diabo é vazio, o filho de Deus é vaso, misericórdia. Os filhos agora foram preparados de antemão, ou seja, a fundação do mundo. Para quê? Para a glória. Os do diabo são destinados para a ira eterna. Conclusões finais. João 6,45. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, no nosso caso aqui, esse vem a mim. Esse vem a mim. Então, o próprio Deus, por meio da sua palavra e da sua pregação, que é feita através dos anjos, labaredas de fogo, somos nós, manifesta a sua obra criadora em nossas vidas. Então, por que nós ouvimos? Porque nós temos nossa pré-existência, o Espírito, temos a ligação com Deus. Tem uma coisa que tu não sabe. Nós temos uma ligação direta, que foi prejudicada por Adão, mas que Jesus restaurou esse contato. Esse chamado atrativo ocorre na nossa vida por conta da nossa pré-existência. João 12, 32, ele diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isaías 46, 4. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda que as cães eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-eis, vos carregar-vos-eis, e vos salvareis. Assim seja. Assim disse nosso Senhor.